Olá, em decorrência da pandemia, nós tivemos a adoção de uma série de medidas restritivas na grande maioria das cidades brasileiras que afetaram diretamente o funcionamento de estabelecimentos comerciais, dentre os quais muitas vezes foram incluídos os clubes de tiro. Nós temos hoje uma realidade no Brasil, por conta das medidas de contenção à epidemia do novo coronavírus, de clubes fechados. Isso é muito ruim no aspecto pessoal, evidentemente, para o atirador que fica impedido de realizar os seus treinamentos, de aperfeiçoar as suas técnicas na prática esportiva a que se dedica. Há também um prejuízo grande para as entidades, para os clubes que têm os seus campeonatos fechados, que não podem desenvolver o seu calendário como havia sido originalmente planejado, e isso evidentemente traz prejuízos, inclusive porque muitas dessas entidades, muitos desses clubes realizam provas cobrando inscrições para que os atletas nelas participem. Então há aí também um impacto financeiro muito negativo nas entidades desportivas. Porém, há um aspecto muitíssimo importante a respeito da impossibilidade momentânea na prática do esporte no que diz respeito à regulamentação da própria atividade do atirador. O atirador está, neste momento, correndo riscos por conta da sua impossibilidade de realizar a prática esportiva. E isso decorre exatamente da habitualidade. Nós vimos aqui já em um vídeo aqui no canal que hoje em dia não existe mais a divisão dos atiradores, o escalonamento dos atiradores em níveis. Isso foi abolido pela regulamentação agora vigente, então não existe mais a diferenciação entre aquele atirador que participa mais de treinamentos, mais de competições, em relação àquele que não atira tanto, mas que exerce ali a sua atividade de forma muitas vezes lúdica, sem participar das competições oficiais. No entanto, essa extinção dos níveis não retirou um dos critérios fundamentais, essenciais, para se considerar o atirador como tal, que é justamente o critério da habitualidade. A habitualidade continua sendo exigida para a configuração do indivíduo que pratica o tiro formalmente como atirador. Isso está lá expressamente previsto originalmente no Decreto 10.030, que é o atual decreto para fiscalização de produtos controlados, e que lá estabelece o conceito do atirador e o conceito de habitualidade. Vamos dar uma olhada nessa norma. A respeito desse tema, dispõe o Decreto 10.030 em seu artigo 52. Para fins do disposto neste regulamento, considera-se: inciso 1º, atirador desportivo, a pessoa física registrada no comando do Exército e que pratica habitualmente o tiro como esporte. E, inciso 2º, habitualidade, a prática frequente do tiro desportivo, realizada em local autorizado, em treinamentos ou em competições. Parágrafo único. Os critérios de habitualidade da prática do tiro desportivo serão estabelecidos em norma editada pelo Comando do Exército. Então, aqui imediatamente nós já vemos que o critério de habitualidade continua vigendo e continua sendo necessário que o atirador seja um praticante habitual do tiro desportivo, para que seja considerado efetivamente um atirador perante as normas legais. Os critérios de habitualidade, aqui no Decreto 10.030, foram remetidos para fixação pelo Exército Brasileiro. E isso está na Portaria 150 do COLOG, que traz lá em seu artigo 12 a conceituação e a configuração do que é, de fato, a habitualidade para o atirador. Vamos dar uma olhada nessa norma. Artigo 12. Atirador desportivo é a pessoa física registrada no comando do Exército e que pratica habitualmente o tiro como esporte, conforme o inciso 1º do artigo 52 do Decreto 10.030 de 2019. Parágrafo 1º. A habitualidade é a prática frequente do tiro desportivo, realizada em local autorizado, em treinamentos ou em competições,
conforme o inciso 2º do artigo 52 do Decreto 10.030 de 2019. E aqui a questão mais importante, parágrafo 2º, considera-se prática frequente de tiro desportivo a participação do atirador em, no mínimo, 8 atividades de treinamento ou de competição em entidade de tiro em eventos distintos dentro de um período de 12 meses. E ainda temos no artigo 13. A habitualidade deve ser comprovada pela entidade de prática e ou de administração de tiro de vinculação do atirador desportivo e ser fundamentada nas informações dos registros de habitualidade conforme o anexo A. Então, como nós vemos, existe sim a necessidade de um atirador comprovar a sua habitualidade para manter o seu status de atirador. E nesse período de pandemia, com os clubes fechados, essa prática do atirador acaba sendo inviabilizada. Então nós temos um cenário em que o atirador poderá ser prejudicado caso o Exército exija a comprovação de habitualidade nesse período em que as atividades dos clubes estiveram suspensas. Note que nós estamos aí já com o primeiro semestre de 2020 praticamente encerrado. Se nós considerarmos os calendários dos clubes, quando começam de fato as competições, é um semestre de tiro rigorosamente perdido. Então, não é razoável que o Exército, neste momento, mantenha essa exigência rígida. É imprescindível que haja aqui algum tipo de flexibilização, já que as atividades estão suspensas e os atiradores não estão, por fatores alheios à sua vontade, possibilitados de realizar a prática esportiva, não há por que o Exército exigir. Seria fundamental, inclusive, que o Exército editasse uma norma fazendo a flexibilização, a modulação dessa exigência durante este período de pandemia. Isso seria uma forma de trazer um pouco mais de segurança jurídica para os atiradores. E aqui já deixo, então, a sugestão a quem tiver como mobilizar essa pauta para que se busque fazer essa modulação, para que não se exija do atirador, nesse momento, uma habitualidade que lhe é completamente inviável. Vale lembrar que, de acordo com a mesma portaria 150, se o atirador não conseguir comprovar a prática esportiva, a sua habitualidade, ele não poderá ter emitida a guia de tráfego para suas armas. Isso está no artigo 13, parágrafo 4º dessa norma. Vamos dar uma olhada. Artigo 13, parágrafo 4º. A comprovação da habitualidade do atirador desportivo será exigida para a emissão de guia de tráfego. Então aqui nós temos um verdadeiro loop, porque se o atirador não tem habitualidade, ele não consegue a emissão da guia de tráfego. Sem a guia de tráfego, ele não pode ir para o clube, participar de competições e ou treinamentos e satisfazer o requisito da habitualidade. Então, nada mais justo nesse momento, nada mais necessário do que essa exigência ser temporariamente suspensa pelo Exército. Isso precisa ser, ao menos, modulado, já que nós perdemos aí até agora um semestre. Neste ano de 2020, a habitualidade poderia muito bem ser reconhecida em vez de 8, com 4 participações, caso as medidas restritivas permaneçam por mais tempo, se fazer essa modulação proporcional até o momento em que os clubes estejam, de fato, possibilitados a reabrir e retomar as suas atividades. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado demais desse conteúdo. Relembro aqui para que deixe sua avaliação sobre este vídeo, compartilhe o material com outras pessoas que você acha que também podem por ele se interessar. Veja aqui como está a situação da sua inscrição, ative suas notificações. Se quiser receber notificações personalizadas, siga o link aqui na descrição. Se quiser ter um contato mais próximo conosco, se tornar um assinante aqui do nosso espaço, veja aqui as opções no botão Seja Membro e também nas contribuições e assinaturas diretas. E independente de qualquer outro tipo de interação, deixe aqui o seu comentário. Os comentários aqui são muito bem-vindos e muito importantes para moldar as nossas pautas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Infelizmente, durante esse período de pandemia e as medidas restritivas que estão sendo impostas para combater o novo coronavírus, temos percebido
um efeito colateral muito preocupante na área de segurança pública, com um aumento substancial das ocorrências criminais, principalmente furtos e roubos, e aí incluindo invasões a estabelecimentos comerciais e a residências. Nesses eventos, muitas vezes a única opção que a vítima tem para se manter ilesa é ela própria exercer a sua legítima defesa, é ela se proteger. No entanto, aqui no Brasil, o Instituto da Legítima Defesa é estritamente subjetivo, não é um direito amplo conferido à vítima. Ao contrário, ela sempre necessitará observar uma série de circunstâncias para que, ao se defender, ela não venha a ter problemas judiciais na sequência. E é exatamente para esclarecer todas essas nuances subjetivas e circunstanciais acerca da legítima defesa que o CEPEDES oferece um material especialmente elaborado e que pode ser bastante útil nesse momento de instabilidade, não só na área de saúde, mas também de segurança pública. Se esse é um tema do seu interesse, se você acha que algum dia pode precisar exercer a legítima defesa e quer fazer isso do modo mais seguro possível, confira esse material que certamente lhe será bastante útil. Em algum lugar aqui da tela está aparecendo um botão que você pode clicar e ser direcionado à página do conteúdo desse material. Clique nesse botão, confira lá o conteúdo e aprofunde o seu conhecimento.